lixo humano para sentar entre os príncipes do povo de Deus. E hoje é um missionário radical em tempo integral. E no mais eu vou deixar que eles apresentem. Queria muito a atenção e o carinho de vocês, né, que foi muito difícil trazê-los aqui, mas graças a Deus conseguimos. E ele tem muito o que falar para vocês, das experiências que eles têm vivido na presença de Deus. Obrigado, irmão Dom. Boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para mim é um privilégio muito grande poder estar com os irmãos aqui nessa noite para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo no campo missionário. Como o irmão Dom disse, meu nome é Wellington, eu sou natural de Araraquara. Alguém aqui conhece Araraquara? Estou em casa, pastor Jacó. Muita gente conhece Araraquara. Para quem não conhece, é uma cidade lá do interior do estado de São Paulo. Sou caipira, como dizem por aí. Eu falo porta, porteira, porquê, portão. Já peço desculpa pelo meu sotaque carregado. Não consegui desvencilhar esse sotaque carregado lá do interior do estado de São Paulo. Sou missionário junto de Missões Nacionais e, como o Odom disse, eu sou um dos primeiros frutos da Cristolândia lá em São Paulo, quando iniciou o projeto. Alguém aqui sabe como que iniciou a Cristolândia, essa loucura que deu certo, essa loucura de Deus que deu certo e vem salvando muitas vidas para a glória de Deus? Alguém conhece a história da Cristolândia? Como iniciou? Bem rapidamente eu vou estar aqui falando para os amados irmãos. O pastor Fernando Brandão, o executivo da Junta de Missões Nacionais, ele foi convidado para pregar no Congresso Missionário lá na primeira Igreja Batista de São Paulo. E ele estava hospedado próximo à igreja. E ele resolveu ir caminhando em direção à igreja. Saiu do hotel, engravatado, perfumado, relógio no pulso, carteira no bolso. E ele dobrando uma daquelas ruas do centro de São Paulo. As ruas do centro de São Paulo são todas iguais, parecidas, cheio de prédio. Enfim, ele dobrou uma rua e ele se deparou com a Cracolândia em sua frente. Em seu testemunho ele fala que seu coração se encheu de medo. E crente, quando tem medo, o que faz? Ora. Ele começou a orar ao Senhor pedindo misericórdia de sua vida. Que com certeza uma pessoa dentro da Cracolândia vai ficar com medo. Ainda mais entrando numa Cracolândia sem querer estar lá. Ele começou a orar ao Senhor pedindo misericórdia de sua vida. E ele fala que Deus nunca respondeu tão rápido a sua oração como naquele dia. E Deus falou em seu coração: olhe em sua vida, olhe em sua volta, vê de quem que eu tenho que ter misericórdia. De você ou dessas pessoas que estão sedentas, precisando ouvir do amor de Cristo. E ali Deus colocou em seu coração de implantar um projeto missionário dentro da Cracolândia de São Paulo. E prove a Deus que esse projeto tomou proporções maiores. Hoje nós temos Cristolândia em São Paulo, onde se iniciou, no Rio de Janeiro, que foi sua primeira filha, Brasília, Espírito Santo, BH, Bahia, Rondônia. E os planos de Deus, com certeza, meus amados irmãos, é implantar um projeto como esse, ou semelhante a esse, em todas as Cracolândias do Brasil inteiro, para a glória de Deus. Amém? E hoje nós estamos ali na Missão Batista Cristolândia Central do Brasil, proclamando o amor de Cristo para aquelas pessoas. Hoje, quando eu vim transferido de São Paulo para cá, tinha uma coordenação. Hoje nós temos outra coordenação. Cada unidade da Cristolândia tem uma coordenação. E diante dessa coordenação nós temos um coordenador, que é o pastor Ezequias Cerqueira, que faz mestrado junto com o pastor Jacó, lá com o pastor Fernando Brandão também. Eu sou um dos primeiros frutos do projeto. Usei drogas durante 7 anos da minha vida e durante 2 anos eu morei literalmente dentro da Cracolândia de São Paulo. E quando tudo parecia impossível, quando tudo parecia que não tinha mais jeito, Deus se revelou a mim. Ali na Cracolândia de São Paulo eu vi muitas pessoas morrerem na minha frente. Vi crianças de 7, 8, 9 anos se prostituírem para usar o crack. Idosos se humilhando para traficante, para usar o crack. E no meio desse contexto, Deus se revelou a mim. Começou a correr um boato ali na Cracolândia de São Paulo que tinha uma igreja que estava dando café da manhã. Eu fui atrás dessa igreja, conheci a Cristolândia. E frequentei a Cristolândia ainda durante 2 meses por causa do serviço social.
por causa do banho, por causa do almoço, por causa do café da manhã. Mas um dia eu entrei pelas portas da Cristolândia e consegui ver algo que eu nunca tinha visto antes. No fundo da Cristolândia tem um banner gigantesco que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pastor Humberto, ele estava pregando sobre o endemoniado de Gadareno, não entendia a mensagem. Aceitei Jesus, isso era maio de 2010. Em agosto de 2010, eu estava sendo batizado para a glória de Deus. No mês seguinte, depois de 2 anos, sem ter contato nenhum com minha família, minha mãe achou que eu tinha morrido ali no centro de São Paulo, devido da forma que eu saí de casa, da forma no qual eu fui parar em São Paulo. Minha mãe achava que eu tinha morrido, minha família achava que eu já tinha morrido ali no centro de São Paulo. E depois que eu me converti, eu entrei em contato com minha família, falando do que Deus estava fazendo na minha vida, a obra que Deus estava realizando em mim, mas minha família queria ver se realmente era verdade tudo aquilo que eu estava falando pelo telefone. Em setembro de 2010, eu retornei lá em Araraquara e eu fui descer na rua de casa. E minha mãe estava no portão de casa me esperando. E quando ela me viu descendo na rua de casa, ela veio correndo, de braços abertos ao meu encontro, me abraçou, me beijou, me disse que me amava. E ali, meus amados irmãos, Deus restaurou a minha família. Igreja, aos olhos humanos é impossível. Um dependente químico, um prostituto, um mendigo, uma pessoa que está à margem da sociedade, aos olhos humanos realmente isso é impossível. Uma pessoa que está à margem da sociedade sair das ruas em maio de 2010 e em fevereiro de 2011 colocar seus pés dentro de uma faculdade batista teológica. Aos olhos humanos isso é impossível, mas aos olhos do Deus que nós cremos, tudo é possível. Deus fez isso na minha vida, meus amados irmãos. Me tirou das ruas em maio de 2010 e em fevereiro de 2011 eu estava colocando meus pés dentro de uma faculdade batista teológica para a glória de Deus. E as bênçãos do Senhor começou a superabundar sobre a minha vida. A minha esposa, Alessandra, ela é formada em letras. Ela dava aula para o Estado e ela era voluntária na Cristolândia de São Paulo. Ela ajudava no discipulado lá na Cristolândia de São Paulo. Eu fui discipulado por ela, um privilégio, eu sempre falo. E eu entendi logo que namoro de crente começa como, jovens? Orando. Eu entendi logo. Comecei a orar ao Senhor, apresentei a Deus, Deus confirmou os nossos corações, começamos a namorar. No meio do ano de 2011 nós noivamos, e no dia 17 de dezembro de 2011 Deus nos abençoou com uma cerimônia linda de casamento. E ali Deus me deu uma nova família. E nós estávamos bem ali em São Paulo, estava entrando no 2º ano na faculdade teológica. Minha esposa dava aula por Estado, era voluntária na Cristolândia. Eu estava dentro do ministério que me tirou das ruas, quando recebemos o convite de vir para o Rio de Janeiro ajudar a Cristolândia. Estava só no seu início. Confesso para os irmãos que no primeiro momento eu relutei com Deus. Falei, Senhor, eu não vou. Aí comecei a colocar empecilhos, né? Falei, Senhor, eu estou entrando no 2º ano na faculdade, minha esposa está dando aula, ela é voluntária no projeto, nós estamos bem aqui, graças a Deus nós tínhamos ganhado tudo para a nossa casa, bem ou mal, eu estava perto da minha família. Colocamos um monte de empecilhos para Deus, orando a Deus, brigando com Deus, mas também aprendi, meus amados irmãos, que quando a gente briga com Deus, a gente sempre perde. Numa dessas orações, Deus me fez lembrar lá aquele dia que eu aceitei Jesus. Eu disse assim, Senhor, não seja feita mais a minha vontade, mas sim a sua vontade em minha vida. Eu entendi a voz de Deus. Viemos para o Rio de Janeiro e hoje nós estamos muito felizes aqui no estado do Rio de Janeiro, podendo cooperar um pouco mais com a obra missionária de nosso Senhor Jesus Cristo. O ano que vem eu me formo em missiologia, o 4º ano, já estou no 3º ano, nesse período. O ano que vem eu me formo em missiologia e não vou estudar 5 anos no seminário, 4 anos no seminário, sim, 5 anos, pastor. O senhor também estudou 5 anos, né? Eu tive crise assim no início para entender isso, mas é tudo plano de Deus. Hoje eu vejo tudo como um plano de Deus. E o ano que vem eu estou me formando, estou me preparando para o meu concílio também. Eu congrego, sou membro hoje lá na Igreja Batista do Tauá. O pastor Maurício também
tem me ajudado muito nessa área, e o ano que vem, se Deus assim permitir, estarei sendo realmente um pastor batista. Um privilégio, pastor, um privilégio mesmo. Eu olhar alguns anos atrás o que eu era, eu olhar hoje o que Deus fez e está fazendo na minha vida, realmente eu vejo como um milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar para os irmãos que eu sou alvo das orações dos irmãos. Toda vez que você ora por missões, você ora por aquelas pessoas que estão perdidas, também que estão perdidas nas drogas, que estão perdidas sem Jesus. Eu sou alvo das orações dos irmãos. Eu queria agora apresentar a Cristolândia, se tiver a possibilidade de apagar um pouco as luzes, para a gente visualizar melhor. Deixa eu ver se o meu controle está pegando. Não, não está não, vai ter que passar aí, minha irmã. Pode passar, por favor. Aqui é uma das Cracolândias do estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, aliás. Na cidade do Rio de Janeiro nós temos mais de 20 Cracolândias. O que é Cracolândia? Aglomerados de pessoas no mesmo local usando drogas. E no meio das Cracolândias não é muito difícil a gente achar mulheres grávidas, mulheres com crianças recém-nascidos e pessoas de todas as classes sociais. Antigamente nós falávamos que a droga ela atingia apenas aquela classe social mais baixa, pobre. Mas não é muito difícil, meus amados irmãos, dentro de uma Cracolândia hoje nós encontrarmos uma pessoa que fez alguma universidade. Não é muito difícil nós encontrarmos dentro de uma Cracolândia pessoas que falam outras línguas, outros idiomas. Meus amados irmãos, dentro das Cracolândias nós já encontramos pastores. Precisamos orar por essas pessoas, porque Jesus Cristo também veio para elas. Pode passar, minha irmã. Esse é um relato de uma pessoa que passou pelo projeto, chegou até a fazer o curso de radical, mas infelizmente ela não teve êxito no seu tratamento e ela veio a óbito. E o jornal o Estadão de São Paulo acompanhou todo o processo dela, do início do tratamento ao curso de radical, e depois ela abandonou o curso e voltou para as ruas e veio a óbito na rua. E quando ela veio a falecer, o jornal Estadão, ele publicou toda a caminhada dessa pessoa, e nessa publicação tinha essa frase que ela falou: estava na noia e fiquei 5 dias direto sem comer. O crack, ele tira o apetite, mata todos os desejos, menos o de buscar por mais pedra. Já roubei, já me vendi por R$1 um farelo de crack. Já vi matar e quase morri. Fui estrupada não sei quantas vezes. Nada me faz parar. Uma triste realidade que nós encontramos hoje em nossa sociedade. Precisamos orar por essas pessoas que estão à margem da sociedade, que estão presas nas drogas. As pessoas que não têm a Jesus Cristo, como eu e você temos. Nós precisamos constantemente orar por essas pessoas. Pode passar, minha irmã. No estado do Rio de Janeiro tem mais de 8.000 pessoas em situação de rua. Sabe o que isso me traz à tona, meus amados irmãos? Nesse exato momento, nós temos 8.000 pessoas que não têm o que comer. Nesse exato momento, nós temos 8.000 pessoas que não têm que vestir. Isso eu estou falando em estado do Rio de Janeiro. Nesse exato momento, nós temos 8.000 pessoas que não têm aonde reclinar a cabeça. E sabe o que me chama mais atenção, o que dói no meu coração? É que muitas vezes nós reclamamos daquilo que nós temos. Muitas vezes nós reclamamos daquilo que nós somos. Muitas vezes nós reclamamos daquilo que vamos vestir, daquilo que vamos comer, e acabamos esquecendo que há milhares de pessoas que não têm o mínimo para sobreviver. Nós somos um povo privilegiado, porque nós temos tudo aquilo que precisamos. Nós temos a salvação em Cristo, nós temos um lar para morarmos, nós temos uma cama para reclinarmos a nossa cabeça, nós temos uma comida para comermos. E há milhares de pessoas que não têm o mínimo para sobreviver.
todos os dias, você tem que levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado, por tudo aquilo que Ele tem proporcionado. Nós não temos direito de reclamar da vida. Porque a partir do momento que nós reclamamos da vida, nós estamos reclamando de Deus. Porque a nossa vida está em Deus. Toda vez que nós reclamamos da vida, nós reclamamos de Deus. Você é abençoado para abençoar outras pessoas. Pode passar? Crianças reféns do tráfico. Essa daqui eu tirei da internet, mas essa daqui fui eu que tirei. Fomos realizar um trabalho evangelístico lá no Complexo do Lins. E ali nós começamos a evangelizar essa criança. Na comunidade ela é conhecida como Balacubá. E ali nós começamos a conversar com ela, começamos a evangelizar ela, começamos a entender a história dessa criança. Família totalmente desestruturada, mora com o pai, tem mais 6 irmãos, enfim. E ali nós acompanhamos o balacobaco durante um dia. E na parte da tarde chegou o traficante até nós e falou: olha só, você pode dar o de comer para ele agora. Você pode falar de Deus para ele agora. Você sabe o que vai acontecer? Você vai virar as costas. Olha o tapa na cara que ele deu na igreja. Traficante. Você vai virar as costas. E sabe quem que vai cuidar dele? Sou eu. O tráfico cuida dessas crianças. Aonde está a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Essas crianças é a nossa responsabilidade. Um dia Deus vai cobrar de nós a vida dessas crianças. Precisamos, meus amados irmãos, orar pelas nossas crianças. Pelas nossas crianças que estão presas nas drogas, no tráfico, e principalmente pelas nossas crianças que estão dentro de nossas igrejas, para que elas não venham se desviar dos caminhos do Senhor. Precisamos orar pelas nossas crianças, para que elas não venham parar numa Cristolândia no futuro. Pode passar? 80% das pessoas que estão em situação de rua já tiveram um contato com a igreja, com o evangelho, com a palavra. E no estado do Rio de Janeiro, que nós batistas somos muito fortes, muitos saíram das igrejas de batista. É momento de repensarmos e ver o que realmente está faltando para essas pessoas saírem dos bancos de nossas igrejas. Precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos nos preparar. Se entrar um homossexual na porta dessa igreja agora, como será a nossa reação? Se entrar um drogado por essa porta agora, qual será a nossa reação? A nossa reação tem que ser a reação de Jesus Cristo. Jesus Cristo iria abraçar, Jesus Cristo iria acompanhar e Jesus Cristo iria pregar para essas pessoas. Essa tem que ser a nossa reação, de amor, compaixão e graça. Pode passar? Luz e trevas, parece montagem, mas não é. De um lado, a Cracolândia, essa daqui fica ali na Avenida Brasil, embaixo no viaduto. De outro lado, os missionários de Cristo, alguns voluntários da Cristolândia. Nesse dia nós fomos até eles, levamos alimento, pregamos a palavra. Algumas pessoas saíram dali conosco para o tratamento. Mas não fui eu que tirei essa foto não, mas eu trouxe essa foto para mostrar o contraste de luz e trevas. Pode passar? Aí já é a Cristolândia Central do Brasil. O Odon deve ter já passado milhares de fotos da Cristolândia, mas eu queria também compartilhar algumas fotos com os irmãos. Pode passar, minha irmã? Como que funciona a Cristolândia lá na Central do Brasil? Às 8 horas da manhã o portão fica assim. Às vezes tem centenas de pessoas na porta, esperando abrir para entrarem para o projeto. A gente abre a porta às 9 horas da manhã, pode passar. E ali, às 9 horas da manhã, nós realizamos um culto rápido, evangelístico, dinâmico. Não podemos demorar no culto, porque muitos chegam sob efeito de drogas, de álcool. Muitos estão com sono devido não ter dormido a noite
por causa da violência do Rio de Janeiro. Então, o culto ele tem que ser muito dinâmico, não pode passar de 10 minutos, porque eles dispersam. E tem que ser sempre um culto evangelístico, apresentando a pessoa de Cristo. E depois do culto das 9, nós começamos com todo o trabalho social. Pode passar, meu irmão. Oferecemos o café da manhã para aquelas pessoas. Diariamente nós atendemos cerca de 150 pessoas por refeição. E depois do café da manhã, pode passar, nós levamos essas pessoas para cortar o cabelo. Tem alguma cabeleireira ou cabeleireiro aqui? Ninguém? E não? Imagina cortar o cabelo de uma pessoa que está em situação de rua. Nós gastamos cerca de 2 maquininhas por semana. Aí, tem que dar manutenção na maquininha, tem que limpar. Não tem jeito, o cabelo dessas pessoas, isso aqui parece uma peruca, olha só. Não tem jeito, a maquininha, ela não aguenta. Não pode ser a melhor maquininha do mundo, ela não aguenta. Semanalmente, a gente gasta 2 maquininhas para cortar o cabelo do povo em situação de rua. Aí depois do corte de cabelo a gente sempre faz uma oração, sempre evangelizando as pessoas, sempre falando do plano de salvação de Cristo. Pode passar? Lá, como eu disse, que são atendidos cerca de 150 pessoas por refeição. Para vocês terem uma noção do que é o tamanho da Cristolândia, é a metade dessa igreja, o salão da Cristolândia. Imagina, 150 pessoas desse banco até a parede. Tem que ter amor, porque às vezes o cheiro é insuportável, né, Aldão? Muito insuportável, tem que ter amor. Hoje eu não sinto cheiro mais nenhum, é o amor de Cristo mesmo. Porque o cheiro, chega a vontades lá, irmãos, sai vomitando. E não pode fazer isso na frente deles, porque eles são a nossa prioridade ali, mas infelizmente alguns voluntários saem vomitando. No banho as mulheres saem tudo chamando Juca lá. Tem que ter amor, irmãos. Tem que ter amor, porque essas pessoas precisam realmente de atenção e de amor. Pode passar? Crianças, como eu disse, muitas crianças. Atendemos dezenas de crianças ali na Cristolândia também. No trabalho social apenas, nós não temos uma estrutura para atender a criança na área da dependência química, porque a criança, o menor, o adolescente, abrange um monte de legislação que nós não conseguimos ainda cumprir legalmente para abrirmos uma Cristolândia, um Say Kids, uma Cristolândia criança. Infelizmente também é motivo de oração. A gente precisa orar também nesse sentido para que Deus possa nos dar estratégia para estar abrindo também um trabalho voltado especificadamente para crianças. Pode passar? E o culto do meio-dia. Realizamos outro culto evangelístico, rápido, dinâmico. Aqui eu acho que eu demorei, ó. Esse daqui já está dormindo, tá vendo? Eu devo ter demorado um pouquinho. Aí depois do culto da meio-dia, pode passar, minha irmã? Oferecemos o almoço para os nossos queridos irmãos que estão em situação de rua. Pode passar? E após o almoço que começa todo o trabalho da Cristolândia. Aquela pessoa que quer sair das ruas, das drogas, nós acolhemos ela, ela faz uma triagem, tentamos pegar o máximo de informação possível daquela pessoa, ali ela assina um documento e ali naquele momento ela é nosso aluno, onde ela passa por todo o processo terapêutico, todo o processo de desintoxicação. Eu estou dando detalhes para vocês entenderem o que é Missão Batista Cristolândia, né? Às vezes nós, Cristolândia, mas não, é um negócio muito mais complexo que às vezes nós pensamos. Então, ele fica conosco ali na Cristolândia durante 30 dias, nesse mesmo espaço. Por que nós permanecemos com ele ali durante 30 dias? Porque ali naquele momento nós trabalhamos a autoestima daquela pessoa. Nós temos um corpo técnico lá, nós temos uma psicóloga que dá plantão lá todos os dias, nós temos uma assistente social que cuida só dos nossos queridos irmãos que estão nas ruas, nós temos uma clínica geral que atende toda sexta-feira os nossos alunos. Então nós temos um corpo técnico lá na Cristolândia para cuidar dos nossos alunos. Então eu tiro a pessoa hoje da rua, ela está passando ali por aquele processo de triagem, só que daqui 2 dias, essa pessoa que eu tirei da rua, ela vai estar levando um prato de comida para uma pessoa que ainda está nas ruas.
E ali a gente vai mostrando o valor da vida para aquela pessoa. Ali a gente vai mostrando que aquela pessoa ela é útil para Cristo, para a sociedade. E ali a gente vai aumentando a autoestima daquela pessoa. Porque um dia ela estava na rua, outro dia ela está ajudando uma pessoa que está na rua. Quando a pessoa ela vem de família, que nem todos são das ruas, a gente mostra a situação que aquela pessoa ela poderia chegar se continuasse na rua. Então nós trabalhamos toda essa parte psicológica do dependente químico. Até passar por esse processo de triagem, aí nós encaminhamos para os sítios. Pode passar? Discipulado, na parte da tarde nós cuidamos do discipulado, daqueles irmãos que saíram das ruas, das drogas, está passando por essa triagem. Pode passar? Os espaços da Cristolândia, ali está o dormitório, cozinha, uma sala de atendimento, aquela sala da psicóloga também, e uma sala de reunião. Pode passar? Despensa e rouparia. De um lado nós temos a despensa. Mensalmente nós gastamos cerca de 4 toneladas de alimento. Vocês têm noção do que é isso? 4 toneladas de alimento. É muita coisa, meus amados irmãos. Mas eu queria dizer para vocês que o Senhor nunca tem nos deixado faltar nada. Nunca faltou nada. Nós temos plena consciência que a obra é do Senhor. E é Ele que vai sustentar a obra dele. Centenas de peças de roupas também nós distribuímos todos os dias, porque nós tiramos aquela roupa suja, muitas vezes defecada, urinada, jogamos fora e damos uma roupa limpa, digna de uso de uma pessoa. Pode passar? Os espaços que nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro, nós temos um em Seropédica, outro em Rio Bonito, Santo Antônio de Pádua e outro em Alcântara. Esses 4 espaços são masculinos. Tem cerca de 200 homens nesses 4 espaços. Quando ele sai do processo de triagem, ele vai para o sítio que nós trabalhamos em sistema de fase. A primeira fase Cristolândia de triagem, a segunda fase até 1 ano em Rio Bonito, e a segunda fase nós distribuímos outros 2 sítios, que já é a ressocialização, cursos profissionalizantes, é a reinserção social. Pode passar? Campus Goitacazes, também nós temos o centro de formação feminino lá. A mulher, quando chega para o tratamento, nós não conseguimos fazer a triagem com ela, nós fazemos apenas a ficha dela e encaminhamos direto para Campus do Goitacazes, onde ela passa por todo o processo terapêutico. E em Talva, pode passar? Nós temos o sonho de mãe. Mães que têm seus filhos que estão nas ruas. Mães que têm seus filhos que estão nas drogas e querem se recuperar. Nós temos esse projeto lá em Talva. Nós encaminhamos essas mães com seus filhos para Italva. A Igreja Batista Central de Italva doa um espaço. Ela tem uma creche também, a igreja. E durante o dia essa criança fica na creche. E nós cuidamos da mulher, cuidamos no tratamento dela. E durante a noite, essa mãe pode ficar com o seu filho no projeto. Projeto Sonho de Mãe Italva, Cristolândia. Pode passar? Crianças que estavam nas ruas. Crianças que literalmente estavam à margem da sociedade. Meus amados irmãos, eu presenciei uma mãe na Cracolândia vendendo o seu filho por R$100 para usar o crack. Eu presenciei quando eu morei na Cracolândia. Certamente, se essas crianças estivessem nas ruas, ou suas mães tinham vendido elas para usar droga, ou o conselho tutelar já tinham tirado a guarda dessas crianças. Mas prove a Deus entregar essas crianças para nós, povo batista, povo de Deus, cuidar. Essa criança é responsabilidade nossa. Outra coisa, a Cristolândia é das igrejas batistas, não é um projeto isolado. A Cristolândia é das igrejas batistas. Quem que mantém o projeto Cristolândia são as igrejas batistas. Não tem R$1 de governo nenhum. É as igrejas batistas que financiam o projeto Cristolândia. Então a Cristolândia não é um projeto isolado, é um projeto dessa igreja também. Então essas crianças são responsabilidade
dessa igreja também. Pode passar? Os batismos, que são um dos melhores momentos para nós, que estamos inseridos ali na Cristolândia, porque vemos como que a pessoa chega totalmente destruída por causa das drogas, por causa do pecado. Ali ela aceita Jesus, ali ela aceita sair das ruas, ela vai crescendo espiritualmente, passa pela classe de batismo e dizem publicamente que morreu o velho homem e nasceu um novo homem para a glória de Deus. É algo também magnífico, os batismos dos meninos da Cristolândia. Toda vez que eu vejo o batismo da Cristolândia, eu me emociono muito. É algo de Deus. Pode passar? Coral Cristolândia. Acho que o pastor já viu, né, pastor? Também é sobrenatural. Vocês veem 50 homens que estavam nas ruas, nas drogas, à margem da sociedade, presos pelo pecado, louvando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que eu saio com o Coral Cristolândia para apresentar em alguma igreja, eu sempre faço algumas perguntas para o coral, e ali eu pergunto: quantos daqui já roubaram? Todos. Quantos daqui já foram presos? Mais da metade. Mas quantos daqui já aceitaram Jesus como único, suficiente, salvador de suas vidas? Aí eles largam a mão, é uma festa só. Meus amados irmãos, vocês precisam ver o coral da Cristolândia cantando. Trazer aqui na igreja, fazer uma tarde evangelística aqui. Imaginam os amarelinhos, os alunos saindo em casa, evangelizando, pregando a Jesus. É algo magnífico, meus amados irmãos. Pode passar? Vamos lá. Pessoas transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Pode passar, minha irmã. Moara. Família da Moara toda evangélica. A Moara, ela cresceu na Igreja Batista lá em Brasília. A Moara, ela foi mensageira do rei. Na sua adolescência, a Moara se desviou dos caminhos do Senhor, conheceu o mundo, conheceu o pecado, se envolveu com um traficante lá em Brasília, teve 2 filhos com esse traficante teve que sair de Brasília corrido, veio para o Rio de Janeiro. A Moara veio atrás desse homem no Rio de Janeiro, e quando ela encontrou esse homem, ela viu que esse homem estava com outra mulher. A Moara, ela se desgostou da vida, entregou seus filhos para o pai, para ele, para o traficante, e foi para a central se prostituir. Em 3 meses, meus amados irmãos, a Moara, ela ficou irreconhecível pela sua família. E a Moara, ela começou a frequentar a Cristolândia lá no Central do Brasil, e a gente começou a acompanhar a Moara. No início, a Moara, ela era muito arredia, ela conhecia a palavra do Senhor. Ela não queria saber de palavra, ela não queria saber de nada. E ali nós começamos a orar pela Moara, até que ela amoleceu o seu coração. Ali começamos a evangelizar a Moara se reconciliou com Cristo, aceitou o tratamento e pode passar. Hoje, essa é a Moara, uma nova criatura. Cadê? Pode passar. Essa é a nova Moara, transformada, liberta das drogas. Deus tem feito maravilhas ali na Cristolândia. Pode passar, minha irmã, ou meu irmão, não dá para ver. Rafael, meu irmão. Rafael, eu estava no dia da conversão do Rafael, pastor. Nós fomos realizar um trabalho evangelístico ali em Antares, e lá em Antares tem um albergue. Quando entramos no albergue lá em Antares, encontramos o Rafael travestido de mulher. E começamos a pregar para o Rafael, começamos a evangelizar o Rafael, fizemos o convite para o Rafael ir até a igreja à noite, era um domingo, e para a nossa surpresa, o Rafael, ele foi na igreja, travestido de mulher. Entrou pela porta da igreja, sentou no primeiro banco da igreja, as irmãs até deu uma afastadinha. Rafael continuou ali, firme. E o pastor pregando sobre pecado, sobre arrependimento, fez o apelo, o Rafael aceitou Jesus. E o que fazer com o Rafael naquele momento? A partir daquele momento, ele era o nosso irmão em Cristo. O que fazer com ele naquele momento? Acolhemos o Rafael, levamos o Rafael até a Cristolândia. Confesso para os irmãos que no primeiro momento foi uma loucura. Imagina um projeto só de homens, colocar um travesti recém-convertido no meio desses homens. Colocamos um missionário para dormir do lado do Rafael. Rafael ia no banheiro, o missionário ia atrás. Mas meus irmãos, meus irmãos, o Rafael, ele teve um encontro verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em seu testemunho, Rafael, ele fala que ele viveu durante 33 anos no homossexualismo. 7 anos nas ruas,
nas drogas, mas hoje ele é um novo homem em Cristo Jesus. Pode passar? Esse é o Rafael, liberto do homossexualismo, liberto das drogas. Hoje o Rafael, se quem tiver acesso aqui às Juntas de Missões Nacionais, lá na sede, pode passar, vai encontrar o Rafael lá na recepção. O Rafael hoje ele voltou para o mercado de trabalho, ele trabalha lá na Junta de Missões Nacionais. Hoje ele faz seminário também teológico e daqui a alguns anos o Rafael vai ser um pastor batista, pastor. Olha que coisa magnífica que Deus faz na vida de um homem. Pode passar? Francisco, eu trouxe esses casos para mostrar que não é um caso isolado. Ah, foi um caso ali e aconteceu. Não. Jesus Cristo, ele liberta o homem do pecado. Jesus Cristo, ele liberta o homem das drogas. Jesus Cristo, ele liberta o homossexual das práticas erradas que ele está cometendo. Francisco, 20 anos morando nas ruas, nas drogas, também conheceu o projeto, aceitou Jesus, passou por todo o processo de desintoxicação, pode passar. Hoje o Francisco é um novo homem também, transformado por Cristo Jesus. Pode passar? Fabiano, vocês conhecem essa foto? Fabiano, ele morreu para o mundo e viveu para Cristo. Vem cá, filhão. Fabiano vai estar dando seu testemunho para a gente. Deus te abençoe. A graça e a paz a todos os irmãos, amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nosso Deus, aquele que tem um poder transformador maravilhoso e que assim operou na minha vida com esse poder abençoado, a qual eu, uma pessoa em que talvez se eu passasse por essa rua, as pessoas olhariam para mim, esconderia sua bolsa debaixo do seu braço, atravessaria a rua. E o pior, muitos diziam, não tem mais jeito. As pessoas olhavam para mim e diziam, não tem mais jeito, esse aí é um pé na cova, ele já morreu, está no bico do urubu, só falta enterrar. Essa é a visão humana, mas queridos, a última palavra ela vem da boca do Senhor Jesus. Não era aquelas pessoas que falavam, não tem mais jeito. A última palavra vem da boca do nosso Deus. Esse projeto, querido, ele se iniciou logo na Central, nos seus primeiros dias ali, ainda na Praça Procópio Ferreira, onde servia apenas um alimento, e o mais importante, que era a palavra do Senhor Jesus. As pessoas iam a ter com os missionários ali, e ali eram servidas. E era direcionado a um certo lugar para tomar o seu banho. Mas não tinha nada, não tinha um prédio a qual os irmãos viram da Cristolândia aí, e pararam e perguntaram, cadê aqueles que vão louvar ao Senhor conosco? Cadê os ministros? Cadê aqueles que vão ministrar a palavra do Senhor Jesus para os moradores de rua? Só tem nós até agora. Sabe onde foram achar eles, queridos? Dentro da Cracolândia fumando crack. Ali tinha talentos. Dentro da Cracolândia se achou baterista, guitarrista, contrabaixo, tecladista, jogador de futebol. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se o Wellington estava nesse dia, primeira Igreja Batista de Pádua, nos seus 106 anos. O Braia foi dar um testemunho, o Braia saiu das ruas. E as pessoas também falaram para ele, não tem mais jeito. Ele enjoou de ouvir isso, e o pior, assim como eu, ele também passou a acreditar, não tem mais jeito. Eu vou morrer fumando crack. Na verdade, o crack me fumando. Porque eu já estou acabado, já não tem mais nada, só pele e osso. E assim as pessoas falavam, não tem mais jeito. Mas o Braia também resolveu dar ouvidos à palavra do Senhor Jesus. Ingressou no projeto Cristolândia e foi dar um testemunho na primeira de Pádua. Ali nos seus 106 anos, isso em 2012. E o Braia dando seu testemunho, foi jogador do Atlético Paranaense, do Curitiba lá, e dando seu testemunho ali. E ele era goleiro. Se levantou um membro do meu, ei, eu fiz um gol em você. E o cara começou a testemunhar junto com ele na primeira Igreja Batista de Pádua. O cara confirmou tudo o que ele falava. E o cara ainda falou, eu fiz um gol em você. Para vocês verem, querido, como tem talento na rua. Aonde estão os ministros? Onde está o guitarrista? Onde está o baterista? Aonde está aquele que vai tocar o contrabaixo na igreja, na Cristolândia, na rua? Onde está aquele que vai ministrar o louvor dentro da Cracolândia, que vai servir o alimento lá? Está lá. É só ir lá e resgatar e fazer dele uma nova criatura. É só colocar Deus em primeiro lugar. Mas o mais importante, para que um missionário, para que um voluntário, para que uma pessoa vá até a Cracolândia, talvez você não vá. Talvez você não vai saber o que fazer lá. Mas, querido, talvez você não alcance o campo missionário, o joelho, assim diz um pastor muito abençoado. Talvez você não alcance o campo missionário com os seus pés, mas você pode alcançar com a sua oferta, com a sua oração, com a sua contribuição, porque quando alguém vai lá saquear o inferno e povoar o céu de Cristo,
alguém tem que segurar a corda e não permitir que ela arrebente. E assim diz a palavra, um cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. E vocês fazem parte disso, queridos. Louvamos a Deus, estamos aqui gratos pelo que os irmãos fazem pela obra missionária. Porque sozinho a Cristolândia não consegue. Primeiro, Deus, missionários e os colaboradores. Sem esses, fica difícil a obra do Senhor andar. Porque Deus, Ele usa seus servos para fazer essa obra tão abençoada. Sou muito grato aos irmãos, à igreja, aos missionários e todos aqueles que contribuem com oração, com a oferta, da maneira que for possível, até com a roupa usada, a qual ali nós podemos usar essa estratégia de servir uma roupa ao morador de rua, um prato de alimento e pregar a mensagem do Senhor Jesus para ele, porque foi assim que eu fui alcançado. Foi através daquela oferta, querido, que você doou para a Cristolândia, a qual fez com que eles comprassem pão com presunto e refrigerante fosse distribuir 5 horas da manhã em uma das maiores favelas do estado do Rio de Janeiro, favela do Jacarezinho. Apenas uma favela que tem 17 bocas de fumo. Uma favela. Como pode uma favela ter 17 bocas de fumo assim, a favela do Jacarezinho? A favela em que eu vivi durante 7 anos da minha vida usando droga. Mas, querido, conforme diz o nosso irmão Wellington, ninguém nesse dia nunca acordou e dizendo, ao invés de ver desenho ou ir para a escola, eu vou fumar crack. Não é assim, é uma história por trás disso, é uma caminhada. A gente não sabe o que fez uma pessoa, e as pessoas costumam ver um morador de rua passando, lá vai um pobre louco miserável, tá ali porque quer. Mas não é assim. Assim eu vi, aconteceu comigo, e eu ouvi a história de muitos irmãos que usaram droga junto comigo, eu vi. Não foi porque quis, ou porque do nada, ao acordar de manhã, ao invés de ir para a escola, falou, vou para a Cracolândia, eu vou mudar de vida, vou me tornar um usuário de crack. Não. Queridos, eu cheguei a esse ponto ali eu ainda estou bonito ainda, a verdade é essa. Eu já tive pior. Eu cheguei com a roupa irrecuperável no corpo, um cabelo que meu irmão ia dar trabalho para cuidar dele. As pessoas olhavam para mim, não tem mais jeito, as pessoas passavam longe de mim. As pessoas não queriam me ouvir, abraço nem pensar. Após anos e anos da minha vida, eu não tive abraço em casa, porque eu já nasci vendo meu pai e minha mãe bebendo cachaça, e o pior, eu cresci comprando para eles. E não tinha abraço. Me lembro muito bem de que quando era meu aniversário, o aniversário de qualquer um dos meus irmãos, que somos 8, ao nosso aniversário, nem um bolo de fubá, nem uma garrafa de refrigerante, como costumamos dizer, mendigão, um Toby Cola, uma convenção, nem isso tinha. É jantar, beber, comer e dormir. Às vezes nem banho tomar, porque meu pai e minha mãe, nós éramos muito crianças, eles não se preocupavam muito com nós, porque a cachaça não deixava. Por quê? Eu nasci vendo eles bebendo. E eu cresci comprando para eles. E o pior, no nosso aniversário, ao invés de ganharmos um presente, um abraço, um eu te amo, isso eu nunca ouvi da minha mãe e do meu pai. Eu te amo, eu nunca vi sair da boca deles. O Deus ao qual eu sirvo, o Deus ao qual os irmãos servem, está de prova. Eu nunca vi sair da boca do meu pai e da minha mãe a palavra eu te amo. Por quê? Porque o inimigo operava em nossas vidas. Conforme eu disse, já nasci vendo eles bebendo. Ao meu aniversário, ao invés de ganhar um presente, um eu te amo, um abraço pelo menos. Sabe o que eu ganhava, queridos? Nada. A não ser as pancadas que eles me davam quando estavam alcoolizados, brigando. Quando eles brigavam dentro de casa alcoolizado, o pior, quem apanhava era nós, eu e meus irmãos. E as minhas irmãs, nós tudo criança. Queridos, eu não culpo meu pai e minha mãe pelo fato, porque eles me ensinaram a vida errada. Na verdade não me ensinaram, mas deram um mau exemplo. Eu não culpo eles por isso, porque eu não sei o que levou eles a escolher essa vida, porque talvez tenha uma história por trás disso também. Eles um dia não acordou dizendo, hoje eu vou beber cachaça, vou me entregar nela, não. É uma história, porque com 8 filhos, a pessoa não resolveu mudar de vida porque estava muito aprofundado na situação. Então não culpo meu pai e minha mãe por isso, mas devido ao mau exemplo, as más companhias, aos maus exemplos dessas más companhias que eles levavam para dentro de casa para beber cachaça junto com eles. 2 irmãos meus, Fábio e Felipe, eles passaram a usar droga. Hoje, nesse exato momento, eles estão nas ruas catando lixo, comendo aquilo que eles acham no lixo. E há mais de 15 anos morando na rua. E devido aos maus exemplos desses irmãos, as más companhias que eles também passaram a levar para dentro de casa, eu passei a usar droga também. Eu comecei na Loló, droga líquida, passei a fumar maconha misturada com crack, a qual apelidam de Ronaldo, Zirré, Zidane, Zinabre, e até que eu conheci o famoso Pedala Robinho, que é o crack puro, no copinho, no cachimbo, na garrafa, na latinha. E eu não sabia, queridos, que ali eu estava experimentando uma droga pura, que ia me aprisionar durante 8 anos. 1 ano dentro de casa e 7 anos na rua.
E esse 1 ano dentro de casa, querido, foi o suficiente para eu ver meus irmãos vendendo tudo que tinha. O pior, eu passei a vender junto com eles. Usamos droga durante 1 ano. Eles foram o primeiro a sair de casa e eu continuei. Eu me lembro muito bem, querido, a minha mãe fazendo arrumação dentro de casa, perguntando por que a minha geladeira não está gelando. Uma semana depois ela resolveu fazer uma arrumação de verdade na casa e ela descobriu por que a geladeira dela não estava gelando. Quando ela foi ver a situação, ela viu que a geladeira já não tinha mais motor e foi vendida por R$20 para fumarmos o crack. E só nos restou tirar o resto, a carcaça da geladeira, vendendo ferro velho e continuar fumando crack. E assim, minha mãe a vida toda já bebendo, nós vendo a situação, minha mãe complicada, a situação muito complicada, não queria ajuda de ninguém. E minha mãe se entregou totalmente na cachaça e dizia que para nós não tinha mais jeito. Só palavra de maldição, chamava nós de filho de Satanás. E aquela situação complicada toda, 2004, eu vi meu pai falecer, só estava eu dentro de casa, eu falei, meu irmão, tô lascado agora. E eu, extremamente pancado de crack dentro de casa, com uns R$8 no bolso, com um copo de guaravita e um isqueiro, o chão forrado de papel de crack, embalagem, latinha, garrafa, cachimbo. E o traficante chegou para minha mãe e disse, Dona Maria, a senhora pode ficar tranquila que vai vir uma viatura na favela e o responsável da favela está informado a respeito disso, está liberada a viatura entrar. Mas eu vi que não ia vir só a viatura, ia vir um corpo de bombeiro, havia a viatura, os traficantes iam entrar para ver a situação, os moradores querendo ver a situação. Eles iam ver que meu pai estava falecido ali e eu extremamente pancado de crack dentro de casa e a casa estava podre. Nós transformamos 2 quartos da nossa casa em Cracolândia. Aquela casa hoje já foi entregue, ela vai ser demolida. Aí nos entregaram uma casa nova. Queridos, eu resolvi sair dentro de casa e ir para Cracolândia de Caxias. Me chegou um rapaz com um crack de R$2 da favela do Jacarezinho. Favela do Jacarezinho é apenas uma das maiores favelas do estado do Rio de Janeiro, 17 bocas de fumo no total. E foi apontada pelo Sistema Brasileiro de Televisão como uma das favelas em que mais morre o usuário de crack do Brasil. Sabe qual é o pior, queridos? Porque a televisão não estava errada. Eu testemunhei tudo isso. Eu vi os traficantes matarem muitos na minha frente. Aqueles que estavam comigo usando droga hoje, amanhã eu estava vendo ser morto pelos traficantes. Eu não sabia o que era pior, se era eu ver aquelas pessoas serem mortas, ou se era uma semana ou um mês depois, e vinha uma mãe me dizer, meu filho, você não viu esse rapaz? Ele saiu de casa, deixou família, tem 3 filhas e isso, e me explicou a situação. E para mim falar para aquela mãe, eu vi os traficantes matar o filho da senhora. Eu não dizia. Porque talvez eu seria interpretado até como X9 por informar aquela mulher que o traficante matou o filho dela. Eu não sabia o que era pior, eu achava que o meu fim também seria aquele. Porque eu vi muitos morrerem inocentemente naquele lugar. Não foi à toa que a televisão falou, favela do Jacarezinho é apenas uma, mas uma das maiores e uma das que mais morre usuário de crack do Brasil. Eu testemunhei tudo isso. Vi muitas e muitas crianças se prostituindo para usar droga. Eu usei crack com um jovenzinho de 11 anos de idade, em que foi o único da família que sobreviveu, porque ele assistiu sua mãe, seu pai, seu irmão e a sua irmã serem fuzilados dentro de casa, e ele debaixo da cama com os ouvidos tampados, com as 2 mãos no ouvido. As pessoas costumam chamar aquele rapazinho de sequelado na Cracolândia, porque quando ele dá o primeiro puxo no crack, ele fica assim, e ninguém fala com ele, muito menos ele fala com ninguém. Um rapazinho de 11 anos assim, na Cracolândia, não fala com ninguém e anda assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? As pessoas me evangelizavam, falavam de Jesus para mim, eu não dava ouvido, porque como diz Lázaro no seu testemunho, a conversa de Jesus é uma conversa chata para quem não quer intimidade com ele. E eu era assim. Eu permitia que a palavra de Deus entrasse no ouvido e saia no outro. Queridos, esse dia em que o rapaz me apresentou o crack de R$2, eu falei, eu vou pro Jacarezinho. Porque o crack de R$2 que ele me apresentou estava mais do que o dobro do crack de R$5 que eu comprei ali no Lixão, em Caxias, favela do Lixão, Parque Vila Nova, centro de Duque de Caxias. Sou criado naquela área. Eu vi que aquele crack de R$2 estava mais do que o dobro. Falei, meu irmão, vou pro Jacarezinho. Eu me lembrei que um dos meus irmãos já estava lá. Queridos, eu fui andando do centro de Caxias até Irajá, a pé, garimpando material reciclável. Latinha, cobre, metal, alumínio, perfil, antimônio. Esse material reciclável fino que dá mais dinheiro e que ocupa menos espaço, porque eu peguei um ônibus. Eu saí de Caxias, fui a pé até Irajá, na porta do Ceasa, peguei um ônibus 629, que faz a linha Irajá-Sans Pena. Eu peguei aquele ônibus, desci na porta do Suípa, no Jacarezinho, Avenida Dom Helder Câmara, Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, aonde está uma Cracolândia ali. Hoje está pacificado, mas a Cracolândia continua e a venda de crack continua. Eu desci ali, a primeira pessoa que eu vi foi meu irmão. Eu fumei o crack junto com ele fumou o meu que estava comigo ainda, vendemos o material reciclável que eu tinha, fumamos o crack, e agora? Nós vai para onde?
Queridos, eu não sabia que ali eu tinha experimentado também uma favela que me aprisionaria durante 7 anos. Durante 7 anos, queridos, eu comi o que eu achava no lixo. Durante 7 anos eu comi o que eu achava no lixo, eu catava lixo, eu vivia como um lixo, porque as pessoas olhavam para mim, é lixo. É um pé na cova, já morreu, está no bico do urubu, só falta enterrar. As pessoas falavam isso. Mas a visão de Deus era outra para a minha vida, e as pessoas falavam de Jesus para mim. E o primeiro passo quem dá é nós, querido. Não adianta, Deus não ia fazer obra na minha vida se eu não permitisse, porque é eis que estou à porta e bato. Não é eis que estou à porta, arrombo e entro. E isso é coisa do inimigo. Deus é educado, Ele bate a porta do nosso coração. Mas eu não dava ouvido. Porque a verdade é que o caminho que parece ser bom, mas se no fim é caminho de morte, é mais gostoso. E Jesus está dizendo, meu filho, vem comigo porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, o caminho que parece ser bom, mas que no fim é caminho de morte, é mais gostoso. Fumar o crack é gostoso, se prostituir talvez é gostoso. As pessoas costumam dizer, a verdade é que se pecar, cometer o erro, o pecado é gostoso. O ruim são as consequências, porque nós não pensamos nela. Só vem depois. Enquanto a pessoa no pecado está gostoso. E ali, conforme diz a palavra, João 8,34, todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. As ruas me aprisionou, o crack me aprisionou. E durante 7 anos eu comi do lixo, vivi no lixo, como um lixo, as pessoas me viam como um lixo. Eu já vou concluir já. Sei que o Hélio está se preparando para subir, ficar de pé do meu lado, tomar o microfone da minha mão. Então eu vou me acelerar um pouquinho. Então, querido, eu me aprisionei naquela favela durante anos. Eu andei nas avenidas perigosas como Leopoldo Bulhões, conhecida como Faixa de Gaza, pelo fato de rolar troca de tiro todo dia. A Avenida Dom Helder Câmara, mais conhecida como Suburbana, e a pior, a Democráticos, que liga o bairro de Jacaré a Bom Sucesso. Ali eu andei catando lixo. E andei Central do Brasil catando lixo, Maré da Graça, Bom Sucesso, andei Irajá, andei várias áreas do Rio de Janeiro catando lixo. Eu ia para a Zona Sul catar lixo, pegava o 474, fazia a linha Irajá, faz a linha Jardim de Alá, Jacaré, descia dentro da favela já fumando crack. Queridos, eu costumo dizer que enquanto estava no mundo eu fazia obra do mal, mas eu fazia de verdade. Tendo 2 irmãos na droga, meu pai tinha falecido em 2004, e eu com 2 irmãos na rua usando droga. Hoje tem mais de 15 anos que eles estão na rua. Eu ingressei no projeto Cristolândia, porque foram dentro da Cracolândia me buscar. Essa foto aqui foi quando a foto anterior foi quando eu apenas fui lá para cortar o cabelo. Tomei banho e voltei para a rua, mas foram dentro da Cracolândia me buscar. Em pleno dia 21 de abril de 2012, 5 horas da manhã, eu ingressei no projeto Cristolândia. Ali eu resolvi seguir o caminho do Senhor. Mas os meus planos era apenas ficar 2 dias, engordar um pouquinho, botar uma roupa limpa e meter o pé. Mas o plano de Deus é outro, queridos. Nós fazemos os nossos planos, mas a última palavra ela vem da boca do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor, eu viajei com o Coral Cristolândia, assisti um testemunho e eu falei, se Deus fez isso na vida dele, Ele vai fazer na minha. Louvado seja Deus, porque hoje eu sou um missionário desse projeto. Mas, queridos, já quase finalizando, eu tive a oportunidade, após uns 6 meses mais ou menos, de ir em casa visitar minha família. Tive a triste oportunidade de ver, já com aquele negócio na mente, poxa, que Deus resgate meus 2 irmãos que estão na droga. E assim também a minha mãe, que já nasci vendo bebendo cachaça. E minha mãe em situação complicada demais. Cheguei em casa a ver o pior. Esses irmãos estavam na rua já há anos. Cheguei em casa a ver a minha irmã Fabiola, 17 anos, e a minha irmã Flávia, 16 anos. As 2 grávidas e as 2 usando droga. Após 7 anos na rua, cheguei em casa e vi essa situação. Eu falei, que Deus é esse? Permite isso acontecer comigo. Mas amém, ficou tudo bem. Tudo tranquilo, e minha mãe totalmente no álcool, a casa toda bagunçada, uma situação complicada. Minha mãe tinha várias ajudas, tanto que já procurei casa de recuperação para ela, falou, não vou da minha casa, não saio daqui, ninguém me tira. Eu fazer o quê? O primeiro passo quem dá a pessoa. Infelizmente a minha mãe, eu tive que começar a me preparar para o pior. E isso aconteceu agora em 2014, faz alguns 3 meses que minha mãe faleceu, estive lá no enterro, foi uma situação complicada, mas tudo é permissão de Deus, queridos. Hoje eu não tenho mãe, não tenho pai. As 2 irmãs que eu tenho estão usando droga. Uma está com a família que é uma criancinha, Rafaela. Mas a Fabíola e a Flávia estão usando droga, curtindo Vale Funk. E os 2 irmãos que eu tenho estão mais de 15 anos na rua. Só tem eu na igreja. Mas eu louvo a Deus, querido. Porque a palavra de Deus ela vem se cumprindo. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou o ninho para abrigar os seus filhotes. Mas eu encontrei os altares do Senhor para a glória dele. Eu louvo muito a Deus, querido. Eu costumo sempre basear minhas orações na Bíblia. Josué 24:15 vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O contexto é outro, mas eu oro com base nessa palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É minha oração. E tem uma família na droga, só tem eu na igreja.
Atos 16:31 vai dizer: creia no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Em Gênesis 12:3, parte B, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ora a Deus para que através da minha vida Ele alcance a minha família, assim como está alcançando várias outras vidas que usaram droga junto comigo. Porque Timóteo também diz: isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. E agora, finalizando de verdade, queridos, eu costumo dizer, nós cristolândios costumamos dizer, nós estávamos no mundo, a verdade é que nós éramos cavalos de Satanás. Satanás montava nas costas e abusava. Ai, carroceiro. Mas ele montava nas costas e abusava. Quando eu passava carregando um fogão nas costas, indo para o ferro velho para vender aquele fogão no ferro velho e usar droga com dinheiro, eu creio, Satanás estava sentado em cima do fogão abusando. A verdade é que quando estamos no mundo fazendo a obra do mal, nós somos cavalos de Satanás. Mas louvado seja Deus, que em nome de Jesus, se depender de nós, Satanás vai andar a pé pro resto da vida, amém? Estava no mundo, fazia a obra do mal, fazia de verdade. Fazia de verdade. Enquanto eu tinha força para carregar um fogão nas costas, levar ferro velho e vender e comprar droga, eu fazia de verdade. Enquanto eu tinha fôlego e pulmão para puxar a fumaça do demônio, eu puxava, mas eu puxava de verdade. Mas queridos, depois que eu experimentei Jesus na minha vida, eu também experimentei de verdade. Louvo a Deus, porque hoje eu posso dizer, vivo para a glória dEle. Deus abençoe os irmãos. Amém. Queria que uma mãe se levantasse e desse um abraço no Fabiano, nesse momento. Uma mãe se habilita. Olha lá, Fabiano. Vem duas. Glória a Deus. Tem mais uma mãe vindo ali, Fabiano, ó. Ganhou 5 mães de oração agora. Glória a Deus. Esse é o Jesus que nós cremos, meus amados irmãos. Jesus transformador. Já estou finalizando, pastor. Passa rapidinho, acho que só tem o Sérgio agora. Sérgio, 30 anos preso pelo pecado. O Sérgio, ele fala italiano fluentemente, espanhol fluentemente, morou na Europa durante muito tempo, se prostituiu lá na Europa, em algumas cidades lá da Europa, conheceu a droga lá na Europa, lá é heroína, e cometeu um delito lá, foi preso, pagou, veio deportado para o Brasil, foi parar na Cracolândia. Começou a se prostituir na Cracolândia para ganhar dinheiro, para usar droga. Também conheceu a missão, começou a frequentar a missão. O Sérgio também foi uma conversão magnífica, foi difícil, foi árdua, mas o Sérgio ele aceitou Jesus. Pode passar? Esse é o Sérgio, ele teve um encontro impactante com Cristo. Pode passar? Batismo do Sérgio. Pastor Paulo, o senhor conhece, né, pastor Jacó? Pastor Paulo, ele é pastor da primeira igreja batista de São Paulo, também fez o meu casamento. É um pastor de visão, batizou o Sérgio com prótese e tudo. O Sérgio tinha seios ainda. Depois do batismo, a igreja se mobilizou para a retirada daquelas próteses, mas o pastor Paulo teve coragem e batizou o Sérgio com prótese e tudo. Pode passar? Deus restaurou a família do Sérgio. A mãe do Sérgio, crente no Senhor, orou durante 30 anos pela conversão do seu filho, e em vida ela viu a transformação de Deus na vida do seu filho. Deus restaurou toda a sua família. Ele conseguiu ganhar algumas pessoas de sua família para Cristo. Pode passar? Casamento do Sérgio com a Miriam, também lá na primeira igreja batista de São Paulo. Isso que Deus faz na vida de uma pessoa que se entrega literalmente aos teus braços. Bem rapidamente, para não ficar em apenas nossas palavras, né, Fabiano? Eu queria compartilhar um texto da palavra do Senhor. Eu vou ser muito breve mesmo. Está lá em Atos 3, versículo do 1 ao 10. Algumas versões bíblicas traz alguns títulos para esse texto. Algumas versões falam a cura
de um coxo, outras versões fala a cura de um paralítico, mas eu queria simplificar apenas em o milagre. Aqui vamos encontrar um milagre, uma transformação magnífica. Deus tem falado ao meu coração há algum tempo através dessa passagem bíblica, e bem rapidamente nós iremos ler e entender aquilo que Deus quer falar em nossos corações no dia de hoje. Atos 3, versículo do 1 ao 10, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à oração da hora nona, e era trazido um coxo que desde o ventre de sua mãe, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E, versículo 7, e, tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu a andar e a louvar a Deus. E reconheciam-no, pois ele era o mesmo que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua fidelidade. Obrigado a Deus pela graça que é manifesto em nossas vidas. Obrigado a Deus porque o Senhor já falou aos nossos corações através dos louvores, através do testemunho do Fabiano, de tudo aquilo que vimos, e te suplicamos nesse momento, Espírito Santo do Senhor, que continue falando nos nossos corações. Ministra em nós, ó Pai, que sua palavra seja pregada aqui de forma clara e simples. Eu oro isso no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pedro e João, eles foram dois discípulos de Cristo. Eles caminharam com Cristo no seu ministério terreno. Eles viram Cristo fazer maravilhas, milagres. Eles viram Cristo fazer cegos de enxergarem, mudos falarem. Eles viram Cristo fazer com que paralíticos andarem. Eles viram Cristo ressuscitar mortos. Mas também eles viram Cristo ser flagelado, crucificado, morto, mas eles viram Cristo ser ressuscitado. Eles eram dois amigos, eles iam em direção ao templo. A Bíblia fala na oração da hora nona, nos dias atuais, às 3 horas da tarde, para orar. Dois amigos em direção do templo para orar. E de longe, eles veem um homem, um paralítico, um mendigo, um coxo, que era colocado todos os dias na porta do templo para pedir esmola. Meus amados irmãos, uma pessoa que tinha uma deficiência física, na época de Pedro e de João, ele era tido como a escória da sociedade. Ninguém queria se relacionar com ele. Ninguém queria chegar perto dele, não muito diferente do que vemos hoje com essas pessoas que estão à margem da sociedade. Com certeza, muitas vezes nós falamos que essas pessoas são a escória da sociedade. Nós não queremos nos relacionar com essas pessoas. Nós não queremos chegar perto dessas pessoas. Nós olhamos essas pessoas e passamos de lado. E acabamos esquecendo que Jesus Cristo também veio por essas pessoas. Que Jesus Cristo também morreu por essas pessoas. E essas pessoas não é diferente de mim e de você. Essas pessoas são a imagem e semelhança de Cristo. Então, portanto, nós somos iguais. E Pedro e João foi em direção desse homem. Da mesma forma que a igreja tem que ir em direção dos necessitados, dos aflitos, dos que estão à margem da sociedade.
E eu falo que foi o olhar que transforma. Pedro e João olham para aquele homem, olham para a situação daquele homem, entende a situação, a dor daquele homem. Mais adiante a gente vai ver que aquele homem ele tinha aproximadamente 40 anos, ou seja, 40 anos aquele homem ele ficou mendigando pão, precisando de pessoas para sobreviver, e o Pedro e João olham a necessidade daquele homem e vai em direção daquele homem e se coloca na frente daquele homem. E Pedro e João diz: olha só, meu filho, eu não tenho ouro nem prata. Mas naquele exato momento que Pedro e João disse isso, aquele homem ele estava esperando receber alguma coisa material. Aquele homem durante 40 anos ele sempre ganhou o seu sustento daquela forma, não sei, moeda, comida, roupa, eu não sei. Aquele homem estava esperando receber algo material de Pedro e de João. E Pedro se coloca diante daquele homem: olha só, meu filho, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. A palavra ela foi pregada. E naquele exato momento o milagre aconteceu. Nós precisamos pregar a palavra para o milagre acontecer. Sabe o que acontece, meus amados irmãos? Às vezes nós não acreditamos naquilo que pregamos. Nós pregamos que Jesus Cristo, Ele cura. Nós pregamos que Jesus Cristo, Ele restaura. Nós pregamos que Jesus Cristo, Ele liberta. Só que às vezes nós olhamos uma pessoa presa no pecado e falamos que não tem mais jeito para essa pessoa. Não acreditamos naquilo que pregamos. Precisamos acreditar na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo que libertou o Fabiano das drogas. Foi a palavra de Jesus Cristo que me libertou das drogas. Foi a palavra de Jesus Cristo que vem transformando milhares de pessoas que estavam presas em algum vício. E consequentemente essas pessoas que vêm sendo libertadas pela palavra de Jesus Cristo, a sua família também vem sendo restaurada. Ou seja, a palavra de Cristo realmente ela transforma, realmente ela liberta, realmente a palavra ela pode tirar o homem do mundo do pecado, das drogas e colocar para se assentar entre príncipes e princesas. Não é verdade, Fabiano? E a palavra foi pregada para aquele coxo. E Pedro e João falou: olha, meu filho, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Meus amados irmãos, sabe o que me chama mais atenção nessa passagem bíblica? É exatamente o versículo 7. Olha e vê o versículo 7 junto comigo. Diz assim: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Meus amados irmãos e irmãs, Pedro e João pregou para aquele mendigo, para aquele coxo, para aquele paralítico, só que aconteceu algo mais. Além da pregação, Pedro estendeu a mão para aquele homem. Aplicando essa mão, nos dias de hoje, eu vejo a mão de Pedro como a igreja nos dias atuais. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo nos dias atuais, ela precisa pregar a palavra, só que ela também precisa estender as mãos para o necessitado. O que fazer com uma pessoa que aceita Jesus? A alma dela foi ganha. Mas e aí, vamos virar as costas para essas pessoas? Ou vamos cuidar dessa pessoa? Nós temos que pregar o evangelho, estender a mão e cuidar. Caminhar junto. É o discipulado. Nós temos que caminhar junto. Nós temos a palavra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma palavra que te libertou é a mesma palavra que vai libertar aquele ente querido seu que está preso nas drogas. A mesma palavra que te libertou é a mesma palavra que vai transformar a realidade desta cidade. É só a palavra de Jesus Cristo que pode libertar
o homem da escravidão no qual ele se encontra. Ou seja, meus amados irmãos, você precisa estender as mãos para os necessitados. Você precisa pregar a palavra de Cristo para toda a criatura e de pregar o evangelho a toda a criatura. E Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda parte? Seu próximo como a ti mesmo. Como é difícil entender isso, não é verdade? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que isso me implica? Amar a Deus sobre a minha família. Amar a Deus sobre o meu cônjuge. Amar a Deus sobre o dinheiro, sobre tudo. Nós temos que amar a Deus e colocar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda parte? O próximo como a ti mesmo. Ah, como é difícil entender essa parte, meus amados irmãos. Às vezes nós restringimos o próximo apenas naquela área de convívio nosso. Pensamos que o próximo está ali dentro da nossa casa. Eu não estou falando que não seja não, mas nós pensamos que só apenas isso. Às vezes pensamos que o próximo é aquela pessoa que está ali na nossa área de convívio, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro do colégio, da faculdade. Eu queria dizer para você, nessa noite, que o nosso próximo, sabe quem é? É aquele homem que está exatamente dentro de um bar se alcoolizando. Sabe quem é o nosso próximo? É aquela mulher que está no prostíbulo vendendo o seu corpo para ganhar seu dinheiro. Sabe quem é o nosso próximo? É aquela pessoa que você conhece que não tem a Cristo, ou seja, você tem que pregar a palavra e estender as mãos para essas pessoas. Você sabia que você é missionário de Jesus Cristo? Eu não estou falando aqui para você largar tudo que você tem e ir lá para a Cristolândia, ou para a África, para a Índia. Tem até uma missionária que está voltando da Índia. Essa igreja sustenta. Não estou falando não isso. Eu estou falando que você pode fazer a diferença onde Deus te colocou. Você pode fazer a diferença no seu trabalho. No seu trabalho o povo sabe que você é cristão, que você é crente. Você pode fazer a diferença no seu lar, que com certeza alguém da sua família ainda não conhece a Cristo. Você pode fazer a diferença na sua rua. Quantas pessoas estão sendo ceifadas pelo inimigo porque não conhecem a Cristo? Jesus Cristo, meus amados irmãos, Ele está voltando. Isso é uma verdade, Ele vai voltar. E Ele vai cobrar de mim e de você essas vidas que foram perdidas. Precisamos vestir a nossa camisa de igreja. Eu e você, nós somos igreja. Eu e você, nós temos que ser sal, nós temos que ser luz para essa humanidade pecaminosa no qual nós estamos vivendo. E finalizando a minha palavra, dando um gancho, a campanha de Missões Nacionais 2014, que traz como tema multiplique. Multiplique discípulos, plantando igrejas. Você pode multiplicar discípulos de Cristo. E você pode implantar uma igreja. Igreja não é parede não, viu? Igreja é pessoas. Você pode implantar uma igreja na sua casa, na sua família, na sua rua, qualquer lugar. Multiplique aquilo que Deus já fez na sua vida, porque você é missionário de Jesus Cristo. Amém? Já finalizando, eu queria agradecer Odon, Rosana, pastor, que casal abençoado, nos recebeu muito bem lá. Café maravilhoso, eu não sabia que o Odon cozinhava e cozinha, aliás, muito